Leitura do livro Andar no Espírito, Andar no Poder, de Dave Robertson. Capítulo 12. Purificado para ficar na brecha. Vou lhe dizer outra boa razão porque é tão importante não desistir de orar quando você atingir o impasse. Você nunca será capaz de ficar na brecha por outros, da maneira que Deus quer, se você permanecer um vaso não purificado. Antes de podermos entrar profundamente na intercessão, precisamos experimentar um certo nível de purificação da natureza carnal. A intercessão requer dedicação, determinação e perseverança. Geralmente, cada um destes atributos é contrário à carne. Por que grupos de oração falham com frequência? Subtítulo: é por isso que muitos grupos de oração falham, embora houvesse começado com a melhor das intenções. Muitas pessoas que entram para um grupo de oração não possuem ânimo, compromisso ou dedicação. Aliás, o que elas geralmente têm é muito entusiasmo e uma tonelada de falha de caráter. Estas pessoas entram para um grupo de oração pensando que passarão tempo destruindo as grandes fortalezas espirituais sobre as cidades enquanto oram em línguas. Mas, na realidade, tudo o que elas estão fazendo no começo é apenas se edificar e não interceder pelos outros. Se elas não desistirem, este processo de edificação irá fazer com que as falhas de caráter que as atrapalharam no passado apareçam. O Espírito Santo irá trazê-las face a face com a raiz que gerou fruto ruim. Em outras palavras, as obras da carne em suas vidas que fizeram com que elas não fossem boas mães, bons pais, bons provedores e etc. Temperamento ruim também podem aparecer naqueles que aparentemente nunca os demonstraram. Mas a capacidade para estes traços carnais esteve lá durante todo o tempo. Orar em línguas apenas fará com que elas apareçam. Depende das pessoas continuar a orar, permitindo que o Espírito Santo edifique o seu espírito renascido, até que ele possa ser purificado daqueles traços pela raiz. Se os seus membros do grupo de oração não lidarem com estas falhas reveladas, logo eles se desentenderão por causa das coisas insignificantes, falsas doutrinas ou por puro egoísmo. Mas se eles continuarem a orar, o Espírito Santo, além de responder à oração em línguas, como edificação pessoal, irá finalmente levá-los ao lugar onde ele pode liberar o poder dele através destas pessoas para outras pessoas. O diabo trabalha para manter os crentes em um estado de carnalidade. Muitas igrejas permanecem nesse estado, sempre brigando uns com os outros e sempre em tormentos. Neste estado de carnalidade, os crentes não estão qualificados para intercessão, porque eles não se importam o suficiente com as criancinhas doentes que estão morrendo. Eles não se importam com as multidões que estão indo para o inferno. Eles estão muito preocupados com os seus próprios direitos. Nós devemos desejar ser grandes intercessores. Deus quer nos colocar entre o inferno e aqueles que estão tentando ir para lá. Mas, primeiramente, nós precisamos desejar que os feitos da nossa carne sejam mortificados. Permaneça firme na intercessão. Subtítulo: contudo, precisamos nos lembrar de que não podemos orar pela salvação de almas e por avivamento sem atrair a atenção do diabo. Paulo nos avisou sobre uma guerra pendente em Efésios 6. Ele disse: olhe, nós não lutamos contra a carne e sangue. Não estamos lutando com uma espada e lança, mas a guerra é real. Do mesmo jeito, lutamos contra principados e potestades, príncipe das trevas deste mundo e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, no verso 12. Portanto, você precisa se determinar a permanecer firme na intercessão, sempre cooperando com o processo de mortificação no Espírito Santo, que continua no interior. À medida que você se edifica em sua fé santíssima, orando no Espírito Santo, você atingirá um lugar no Espírito onde Deus pode derramar
literalmente os profundos gemidos de intercessão através de você. É aí que muitos do incrível poder do Espírito Santo começa a ser liberado. A atividade espiritual que entra em operação quando o poder de Deus é dado a uma pessoa para que ela permaneça genuinamente na brecha e é fenomenal. Este tipo de poder autoriza uma legião de anjos a tomar ação legal nos casos de outros e seus, para impedir catástrofe e mudar circunstância. Mas este nível de intercessão também atrai poderes e principados para desafiar a sua autoridade. Estes poderes demoníacos se moverão em você com a velocidade de um trem de carga. O alvo será qualquer fraqueza ou falha de caráter que possa ser usado para parar e destruir você, com a sua susceptibilidade e desejos que não são de Deus ou protelação. É por esta razão que os 6 meses de edificação através da oração em línguas são tão importantes durante aquele tempo. O Espírito Santo edifica o seu espírito humano, nascido para mortificar qualquer força da carne que dê autoridade e poder ao diabo para atrapalhar e controlar sua vida. Ele edifica o seu espírito em tal nível de maturidade espiritual que o inimigo não pode pará-lo. Uma vez que você tenha alcançado aquele lugar de oração com perseverança, o Espírito Santo começará a ativar ondas incríveis de glória, poder, que inunda a sua alma na forma de alegria sobrenatural e gargalhadas. Estas ondas de glória são experimentadas por pessoas que chegaram na arte de permanecer na oração e que estão sendo usadas por Deus para resgatarem outras de desastres físicos ou do inferno eterno. A alegria sobrenatural e as gargalhadas são uma prova vinda do âmbito espiritual de que a fé obteve uma resposta. Algo mudou e logo será manifestado no âmbito natural. Gemidos dentro do nosso espírito justificado. Então, como podemos ter confiança em uma vitória final nesta busca espiritual, partindo da carnalidade egoísta para a oração constante, chegando ao processo de purificação e se tornando um vaso preparado que o Espírito Santo possa usar com intercessão? Encontrei a resposta para esta pergunta em meus estudos e meditação em 2 diferentes passagens da Bíblia, 2 Coríntios 5 e Romanos 8. A chave para nossa total vitória é resumida em uma simples declaração em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 5. Deus nos deu o penhor do Espírito. Vamos ver a passagem inteira no contexto. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mão eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo terrestre, aspas, gememos aspirando por sermos vestidos da nossa habitação celestial, aspas, nosso corpo glorificado. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados não porque queremos ser despido, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Agora, vamos para Romanos capítulo 8, no verso 22, versículo 25. Para compararmos as duas passagens, primeiro vamos ver o versículo 22. Portanto, sabemos que toda a criação há um tempo geme e suporta angústia até agora. Toda a criação geme pela libertação do jugo da corrupção imposta sobre ela com a queda do homem. Toda a criação, até o último átomo, foi colocada sobre a maldição daquela hora. Agora, a criação, grávida de um novo céu e uma nova terra, geme em angústia como uma mulher grávida, esperando para dar à luz. Então, no versículo 23, Paulo mudou a ênfase na criação para você e para mim. Então, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito,
Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Tudo na criação, que é imperfeito, está numa forma de gemidos, de intercessão, esperando para ser liberto da corrupção. Isto inclui crentes que têm as primícias do Espírito. Note que Paulo disse que nós temos as primícias do Espírito e esperamos pelo próximo fruto, a redenção do nosso corpo. O que são as primícias às quais Paulo se refere? Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, fazendo com que nós, que nascemos de novo, nos tornássemos as primícias. As primícias, colheita da sua ressurreição. Quando nós nos ajoelhamos ao Senhor Jesus Cristo e nascemos de novo, papéis de adoção nos foram dados e tornamos-nos suas primícias. Quando eu nasci de novo, o homem espiritual foi sentado instantaneamente em lugares celestes com Cristo Jesus. E estando nós mortos em nossos deleites, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, no versículo 5 ao versículo 6. Meu espírito se tornou a expressa imagem de Jesus Cristo. Ele nasceu de Jesus e, consequentemente, se tornou a justiça de Deus em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Portanto, no meu interior, eu tenho sentimentos justos. Algo em mim é tão santo que guerreia constantemente com a minha carne. Nós que temos as primícias do Espírito, em outras palavras, nós que nascemos de novo e recebemos o penhor do batismo do Espírito Santo, estamos gememos no interior de nosso espírito justificado, esperando que o processo inteiro de adoção seja culminado ou completado com a redenção do nosso corpo, os próximos frutos. A razão pela qual você está gemendo no interior do seu espírito justificado é porque você está aprisionado em seu corpo carnal. Você mora lá. Sua carne tem a morte operando nela, herdada do primeiro Adão. Não é apenas capaz de pecar, irá pecar se você deixá-la. É por isso que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, no verso 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você é totalmente capaz de andar na carne. Muito além disto, o seu corpo está aprisionado em um mundo de contendas e guerras, um lugar onde crianças estão morrendo de fome e homens matam uns aos outros, onde o pecado e a perversão correm furiosamente. O seu espírito justificado geme dentro do seu corpo, porque você está em um mundo imperfeito que possui todo este pecado amaldiçoado, e você mesmo ainda é capaz de praticá-lo. Aliás, Paulo disse que toda a criação está em angústia, como uma mulher grávida, vendida ao jugo da escravidão, chorando e gemendo para ser libertada deste jugo. Eu estou no meio de toda esta bagunça, e a justiça que foi implantada no meu interior me fez gemer por um novo céu e uma nova terra e um novo corpo glorificado.